Estamos sim de volta para o nosso quarto papo de município, tá durando, hein? Promessa é dívida e a gente está aqui de novo mais uma semana, dessa vez para falar de IPVA, esse tributo aí que é uma transferência aí dos estados, né, para os municípios, mas que é muito importante nas nossas receitas aí, né, Eudicípio? É, de fato. Mas o IPVA para mim, ele ainda é baixinho, deveria ser muito alto. Vou tentar motivar a turma aí a liberar as vias, né? Pois é. Esses aí que dirigem mal aí, que Ah, estão atrapalhando no trânsito aí. Tem que tirar aí porque tem muito carro. Tem muito carro, tem muito veículo. Mas o IPVA de fato é uma importante receita que cresce ao longo dos anos, né? Os municípios têm direito a 50% da arrecadação desse imposto e que, brincadeiras à parte aqui, às vezes a gente acha que o IPVA é em razão para manter a estrada, para manter uma rodovia, para manter os lugares onde a gente caminha, estrutura viária. E muitas vezes, inclusive, é comum dizer entre as conversas de leigos que, poxa, eu pago IPVA, o IPVA veio de novo, mas a estrada está ruim, olha aí as ruas para levar para a escola, para ir para o trabalho e tal, ninguém arruma nada e tal. E o IPVA, na verdade, ele não é para esse enfrentamento. O IPVA é um imposto. Como imposto, a palavra já diz, é imposto, é impositivo. Né? A administração pública dos municípios ou do Estado, que é quem tem a responsabilidade sobre esse tributo, de arrecadar, de instituí-lo, né, e de criar as normas para esse processo todo da tributação do IPVA, ele não tem em momento algum obrigação, em razão de cobrar o IPVA, de cuidar das nossas estradas, cuidar da nossa rodovia, cuidar das nossas ruas, né? O IPVA ele é impositivo. Obviamente que todo governante normalmente atrela isso. Sai lá, pague seu IPVA em dia, por melhor... Contribui, e isso faz com que a consciência, né, também cobre nesse sentido do governante. Mas a única forma de fazer com que ele faça isso é realmente num outro momento, de 4 em 4 anos, no voto. Né, porque efetivamente o IPVA é um imposto sobre a propriedade de um veículo automotor. Então, se você tem um veículo automotor, você paga o imposto. Ele pode passar a vida na garagem, a vida parado. Você não rodar uma vez nas ruas, mas você vai pagar IPVA pela propriedade do veículo automotor. Então esse imposto não é por nada, não é pela rua, ou pelas avenidas, ou pelas estradas. Ele está lá instituído porque você tem um veículo, porque você tem um carro, você tem uma motocicleta, você tem um barco, você tem um trator, né? Esses veículos automotores, né, é que efetivamente determinam essa cobrança do IPVA. Então é bom começar por aí, né? Começar por aí para desmistificar um pouco, que às vezes é comum até no nosso meio, pessoas reclamando nesse sentido, né? A reclamação é justa enquanto nós vimos muitas vezes os nossos dirigentes falando sobre isso. Faça isso que nós vamos lhe garantir mais isso. Mas efetivamente, se isso fosse verdade, ele estava cheio de processo aí, porque não é para isso. A gente caminha desviando dos buracos. Pode até ser para sustentação da máquina, né? Sim. Mas obrigação de que aquele recurso vai ser investido, não é verdade, né? Vai para a saúde, vai para a educação, vai para a estrutura da máquina em qualquer área, vai também, provavelmente, para as rodovias, para as estradas, para as nossas avenidas e ruas nos nossos municípios. E agora ele é um imposto, né, que cresceu muito nos últimos anos, né? Aí de 2001 a 2012 a gente teve um crescimento de mais de 50% da frota, né? Passou de 24 milhões para 50 milhões de veículos no Brasil. É carro que não acaba mais e tem dinheiro rolando, então, né? Cresceu bastante. Mas com todo esse volume de carro, eu até queria que o IPVA subisse mais. Pois é, né? Podia ter mais bicicleta. Né? Olha que ainda a bicicleta pode entrar num outro tributo aí logo à frente. Ainda não tem. Mas é um bom estudo de caso para o futuro. Mas esse crescimento, acompanhado inclusive por essa década das commodities, que fez o país crescer e tal, fez também com que a economia fosse melhor, fez especialmente com que a nossa sociedade tivesse mais receita,
mais condições de vida aprimorada e também pôde ter acesso a isso. Os governos federais também trabalharam muito no incentivo dando reduções de IPI, zerando IPI para carros populares, né? Valorizando muito essa estrutura da indústria automobilística, né? Especialmente nos momentos de crise que teve ao longo desse período, em 2008, 2009, foi uma das válvulas de escape para fazer a construção do país de novo, desenvolver. Afinal, o setor automobilístico representa de 22% a 25% do PIB brasileiro. Claro que agora vem caindo, mas o PIB também vem caindo, então o sofrimento todo que se vive também se vive em razão disso. E esse crescimento, essa incorporação, né, nós chegamos a um período ali que antes da crise de 2008 nós vendíamos veículo no Brasil em 96 parcelas, né, 0 km saía da concessionária em 96 parcelas, então havia essa possibilidade. Muito Chevette saiu assim em 96 parcelas, muita Brasília. Chevette acho que já não vendia mais. Mas, não, Chevette acho que não. Mas o Fusca tinha, Tamaco vai até 94. Não, mas eu digo 96 parcelas. Sim, não. No período de agora. O Fusca foi longe, né? Sim, mas eu estou falando do período dessa década vivida, última década aqui, de 2000 a 2010, aí, né, esse período forte que a gente teve. Então, efetivamente, existe um bom volume, mas há uma preocupação no sentido de que os municípios também não acompanharam isso. Estão pegando lá o seu IPVA que está entrando, mas há um acompanhamento das administrações tributárias nesse sentido, né? Pegar esse volume todo de IPVA que tem aí, mas verificar os nossos imóveis, né? Eu vou dar um exemplo clássico. Às vezes o prefeito não consegue caminhar pela cidade sem ir um bar, uma festa e alguém cobrar, prefeito, prefeita, pô, não consigo andar nas estradas, é um horror, né? E o cara malha o gestor, malha o secretário, malha a administração. Você chega lá, sai daquele estabelecimento com a cabeça desse tamanho, chega lá fora, olha o carro do cara, uma caminhonete placada em outro município. Então, há necessidade também das atividades locais, dos projetos locais, no sentido de estimular a nossa sociedade a compreender que ela também atua nisso. Não adianta nada nós pagarmos o IPVA e achar que vai ter melhorias nessa estrutura da viária do nosso município se eu estou pagando IPVA para outro município. O prefeito de lá vai agradecer, bater palma, afinal de contas tu não roda lá, mas paga para ele, né? Isso acontece muito nos pequenos municípios, que a grande maioria dos veículos, as concessionárias, estão em regiões mais metropolitanas, regiões sedes de alguma região no interior dos estados, e efetivamente às vezes acabam emplacando lá, né? Às vezes até as concessionárias dizem, seu carro sai daqui emplacado, e aí dá qualquer endereço. Mas o consumidor pode optar pela placa do seu município, né? Deve, não, na verdade ele deve emplacar no seu município, né? Dar o endereço de onde é o domicílio dele. Né? Tem que aceitar a pressão de vendedor lá. Não, mas não, nem poderia, isso até foge ao processo da legislação, né? Mas a gente sabe que acontece bastante. Como acontece também de emplacar em outro estado para pagar um IPVA menor. Né? Acontece. Então, tem muitos cidades aí que tem mais carro que gente. Tem muitos estados em que, inclusive, você emplaca uma frota inteira, né? Você tem empresas aí de locação de veículos que você vê, ela roda no país inteiro, tem agências no país inteiro, mas os veículos são todos de um único lugar, né? Todos gerando tributo para algum único lugar. Isso aí também deve fazer com que os nossos municípios chamem atenção para isso, cobrem, estimulem, né? Então, tem várias iniciativas nesse sentido que poderiam ser feitas para o prefeito também, o vereador. Não pode estar o vereador lá rodando com um veículo emplacado em outra estrutura. Às vezes o vereador, o prefeito ou o grande empresário do seu município cobra, mas a gente vai olhar a frota de caminhões que ele tem, vai olhar a frota dos ônibus urbanos do teu município, né? Então emplacados em outro município, em outro grande centro. E efetivamente isso aí não ajuda. Tem que dar o exemplo, né? Até pelo seguinte, né? Além da questão do tributo também que o município recebe, do imposto, do IPVA, 50%, também tem a questão da mobilidade urbana, né? Então tem 1000 veículos emplacados lá em outro município, mas esses veículos vão rodar no nosso município, onde a gente vive, e vão influenciar na mobilidade, no trânsito, enfim, vão desgastar as vias, vão causar acidentes. Melhor se a gente tem o recurso ali, né? Claro, então não adianta o recurso estar em outro lugar, mas
quem é que vai usufruir disso vai estar ali rodando na nossa cidade, no nosso município, nas nossas vias. Então tem que estar atento a isso também. Sabe que é muito comum isso, se a gente for olhar nos ônibus urbanos. Se o prefeito, se os dirigentes lá das nossas secretarias olharem isso, eles vão ver os veículos que estão emplacados em grandes centros, na sua grande maioria. Aquele veículo paga um IPVA alto, um veículo que apesar de usado, na grande maioria das vezes tem um valor alto, né? Então com alíquotas de IPVA aí considerável, 50% disso é do município. E uma das coisas que faz a taxa o preço, a tarifa do ônibus subir, é exatamente as queixas dessas empresas em relação à pista, né, que eles utilizam para os trajetos, dizendo que, olha, estraga pneu, estraga mola, estraga o ônibus em geral, etc. e tal, e isso tem um custo alto na hora de fazer a formatação do preço. Formatação do preço que, na verdade, é definida e finalizada e por decreto assinado pelo prefeito. Então, quando ele consegue verificar isso também, que empresas do seu município, das empresas de ônibus, têm carros emplacados, estão pagando IPVA em outro estado, às vezes, né, não só em outro município, mas em outro estado, às vezes, é fundamental ele cobrar isso. Olha, ela presta um serviço de transporte urbano, um serviço essencial, né, eu defino a passagem, ele me acusa que eu tenho que aumentar o custo da passagem em razão de características das minhas vias e dos custos que tem, mas na hora dele contribuir com esse IPVA, ele está contribuindo para outro município, quando não para outro estado, né? Então, efetivamente, isso aí também tem que ter um olhar. IPVA é algo que cabe a todos nós, né? A gente olha, às vezes, para o nosso vereador, ele está lá andando com um belo carro, né, emplacado em outro município, então esse vereador não está contribuindo conosco. O empresário do nosso município, a gente mesmo tem que olhar isso, né? Antes de cobrar, a gente tem que olhar, esse é um serviço, um trabalho. As empresas de transporte, né? Às vezes a gente tem empresa de transporte, o sujeito tem uma frota de 30, 40, 50 caminhões, cada caminhão desse, 200, 250 mil reais, né? Uma alíquota aí de 2, 3%, né? 3% são aí 200 mil reais, 6 mil reais de IPVA, quer dizer, o município ganha 3 mil, em cada veículo, em cada caminhão. Se ele tem uma frota lá de 30, 40 caminhões, num pequeno município, isso é um belo dinheiro que vai entrar, né? Mas se essa frota estiver emplacada em outro município, efetivamente não faz sentido algum para ele, né? E depois que está emplacado, não adianta chorar, né? Aí tem que trabalhar, aí que entra o trabalho do município, desde o prefeito até os dirigentes das secretarias, até os nossos servidores que cuidam da área fazendária, no sentido de estimular ele a fazer essa troca, né? Fazer essa troca para o município onde ele efetivamente está, independentemente das razões que levaram ele a colocar no outro município, mas que ele possa fazer isso. Isso tem componente político a trabalhar, nossos dirigentes, prefeitos, vereadores, né? E tem componente técnico, arrecadatório, que também as fiscalizações, a administração tributária, o secretário de Fazenda deve fazer corporativamente, fazer esse trabalho, conversar com o empresário, conversar com as pessoas, estimular esse processo construtivo para que as receitas fiquem ali, né? Os mais atingidos nesse processo normalmente são os municípios fronteiriços entre um estado ou outro, onde a alíquota é bem mais baixa lá. Então todo mundo atravessa o estado ali, emplaca lá e ele acaba tendo consequências bastante danosas, com muita dificuldade para esse enfrentamento, né? Pois é, então os gestores têm que estar atentos aí tem que atuar na gestão mesmo, né? Eles têm que ser gestor, têm que olhar os números, tem que olhar as placas também. Vou começar a cuidar das placas, sabe? Vou começar a olhar na minha cidade. Os vereadores lá. Pois é, vou ver as placas do pessoal lá, onde é que eles estão comprando carro. Espero eu que seja na minha cidade, né? Mas não sei. Ou emplacando pelo menos lá, né? Isso. Ele tem que pagar o IPVA depois, né? Pagar o IPVA para pagar o IPVA depois. O município, né? Mas é uma receita, em vez de 50%, né? Até, aliás, tem trabalhos no Congresso Nacional para que isso se amplie. Por exemplo, municípios que têm a municipalização do trânsito, né? Então, que tivessem isso como estímulo para que nós tenhamos a fiscalização de trânsito local, que tivesse uma parcela maior, ou até a totalidade, os 100%, onde a municipalização do trânsito, onde tem os chamados fiscais de trânsito, né? Onde tem toda essa estrutura, coordenação do trânsito local, possa vir os outros 50% exatamente para quem pactua a municipalização, né? Então, nesse sentido, às vezes, há vários projetos para ampliar a nossa participação aí, né? E talvez, como ideia aí para o futuro, não venha pintar nas bicicletas, né? As carroças, que pena, já saíram da linha de produção. Já saiu. Mas tinha um problema sério com os animais também e tudo mais, né? Mas
as bicicletas são uma opção agora, né? A gente não poluir, né? A gente vai respirar melhor também. Espero que esteja distante esse caminho aí, deixa as bicicletas fora disso. Deixa os caras pedalar, né? Deixa faz pedalar. bem pra saúde, faz bem Ali, pra todo mundo. Ali a tração não é de motor, né? Sim, é humana. É tração a sangue. Né? A suor e sangue. Exatamente. Então tá, né, Hudson? Então o negócio é a gente saber gerir então o IPVA, cobrar aí dos nossos representantes primeiro, né, dos nossos gestores, para depois cobrar da população também para que contribua lá com o Tem seu muita município. coisa para se fazer. Quando o IPVA é um imposto estadual, às vezes o fiscal, o secretário está muito focado no dia a dia, ali nas questões do dia a dia, nos tributos do município. Mas nós temos um papel importante também administrando, gerindo e acompanhando o crescimento e o desenvolvimento das receitas de transferência. E o IPVA é uma dessas, né? Até porque a frota vai circular no nosso município também, como a gente falou, o nosso município vai ter que, né, lidar todo dia, fazer o enfrentamento dessa frota aí diariamente. Das despesas, dos custos e dos gastos que a frota e a circulação dela causam no bem público, né, nas nossas vias. Verdade. Eudes, mais um programa fechado, então, quarto programa. Tá bom por hoje. É isso, semana que vem a gente está de volta, então, né, Eudes, com mais papo de município, é isso aí. Então tá. Deixa eu só mandar um abraço aí. Claro, fica à vontade. Tem uns abraços aí, senão eu vou ser muito cobrado. Sim, o pessoal fica ligando pra cá. Eu quero mandar um abraço pro Gilberto. Gilberto, um abraço pra ti, meu amigo, tá? Pro Renatinho Culau também. Renatinho, quando é secretário, eu acho, há uns 20 anos aí, Renatinho. Um abraço pra ti e pra toda a turma lá, tá? Valeu. Então tá, um abraço da GTM. A gente tá de volta na semana que vem. Você sabe, tem os contatos aqui nossos, tá aparecendo na tela. Entre em contato com a gente, manda sua sugestão, sua dúvida, sua participação, sua opinião, que a gente, na medida do possível, a gente divulga aqui. Vai mudar a cidade de um lado para o outro de manhã e depois do café a gente traz ela para cá de volta de outro modo, né? Nós estamos aí para bater papo mesmo, para conversar e trocar uma ideia aí, mas acho que as nossas ideias têm sido valorosas para a construção, para dar um link, uma abrida no pensamento dos nossos colegas aí, dos nossos amigos. E que possam trazer também ideias para nós, né, Carlos? Sem dúvida. E agora tem o WhatsApp também da GTM, né? Só para divulgar rapidinho aqui, 51-DDD 8170-3796. Manda lá sua mensagem lá no WhatsApp que a gente pode também divulgar aqui, né? Isso aí, só mais não cansa o dedo. É verdade. Até mais. Então tá, um abraço. Tchau. Tchau.